Quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, já há mais de 10 anos, em 2008 até 2012 eu concluí mestrado e doutorado, o meu orientador foi o Marcos Fava Neves. Eu tive ele como orientador e tive um co-orientador na Universidade da Virgínia chamado Paul Ferris, que é uma grande referência na área de marketing, e eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, morando nos Estados Unidos. E o Marcos, ele me inspirou em vários aspectos. Um deles, eu vi o Marcos contando sobre os livros e as histórias dos livros, mas ele tem mais de 80 livros, é uma coisa impressionante, né? A prateleira aqui ela é menor, mas tem histórias interessantes, inclusive com Marcos. Aqui, esse livro aqui foi proveniente da minha dissertação de mestrado. A gente fez um método para avaliar. Na época eu lembro que eu estava trabalhando na Coca-Cola e tinha um desafio muito grande de empresas como a Coca-Cola, entre tantas outras, de alocar os milhões gastos em comunicação de marketing. Então a gente fez um livro sobre comunicação integrada de marketing. A gente trouxe várias definições na época que ainda não circulavam tanto aqui no Brasil. Foi uma pesquisa extensa que a gente fez e a gente aplicou parte desse método na própria Coca-Cola e também em algumas outras empresas na época. Isso nos levou à segunda edição desse livro, que foi estendida e também com várias inovações em relação aos métodos e aprendizados que a gente foi tendo ao longo do caminho nas aplicações nas empresas. Então, é um livro mais focado em métricas. Métricas para comunicação de marketing, também foi publicado pela editora Atlas. Esse aqui foi a segunda edição, publicada em 2015 e foi adotada nos cursos obrigatórios da Fundação Getúlio Vargas, na graduação, na SPM, entre outras faculdades também, universidades aqui no Brasil. E essas pesquisas, esses livros, nos levaram a ter um conjunto de dados que a gente analisou. E aí, no trabalho que eu fiz na Universidade da Virgínia, ficando um tempo fora do Brasil, a gente conseguiu publicar, aqui com grande orgulho, um artigo no Journal of Retailing. O Journal of Retailing ele é o periódico científico mais tradicional da área de marketing, um dos mais importantes até hoje, e é o mais importante da área de varejo. É dificílimo publicar lá, a gente ficou 3 anos, mais ou menos. Eu fui até Harvard, apresentei em congressos lá, depois eu fui em outros congressos, apresentamos, e aí submetemos o artigo, vai e volta em revisões, até ser aprovado e publicado em 2015. E esse artigo, a gente analisou os dados para entender o seguinte: bom, os fabricantes de bens de consumo, eles têm um desafio muito grande num mercado emergente como o Brasil, como a Índia, como tantos outros, que é lidar com diferentes tipos de varejistas. Você tem aqueles grandes supermercados, mas você tem também os chamados tradicionais, que são padarias, mercearias, aquele varejo, supermercado menor, de vizinhança. E aí muda muito a lógica sobre como empresas como Unilever, Coca-Cola, Procter Gamble, Colgate, Palmolive, elas operam nesses mercados emergentes em relação aos mercados maduros. E aí a gente analisou dados para saber quais estratégias de marketing podem funcionar melhor em mercados emergentes, onde você tem esses diferentes tipos de varejistas predominantes. E a partir desse artigo de 2015, a gente identificou que a variável do marketing mix de distribuição, ela tinha um efeito muito grande, muito maior do que propaganda, por exemplo, o que nos levou a um outro artigo e uma colaboração feita com empresas de pesquisa no setor de varejo, de bens de consumo, que trata sobre a distribuição. Só que no mercado emergente acontecem muitas oscilações econômicas e rápidas, e com isso as empresas multinacionais que atuam no mercado emergente como o Brasil, elas precisam saber lidar. Será que agora é o momento de investir mais em distribuição ou menos? O que é melhor fazer quando a economia piora, quando a economia melhora? Então a gente analisou os dados e a gente publicou um outro artigo, esse artigo também com o Johnny, com o Felipe Zambaldi, meus colegas na FGV, e esse artigo com o Marcos Fava também, a gente analisou então a distribuição e a gente começou a ver a relação da distribuição de produtos no varejo e o market share quando a economia melhora e quando a economia piora. Então esse foi um artigo publicado mais próximo de 2020. E avançando um pouquinho, esse conjunto de pesquisas também levou a gente a publicar um artigo de um outro estudo feito no Journal of International Marketing, que é da American Marketing Association, e era fruto de algo que eu via no mercado acontecendo. Eu via no mercado as empresas com dúvida: será que eu uso um nome de marca mais associado ao mercado local, por exemplo, brasileiro, ou será que eu uso um nome de marca que pode se associar com, por exemplo, um país de fora? Um país onde você tem uma percepção de marca, talvez de marca mais sofisticada, Estados Unidos, na Europa, ou Ásia, outros países. Então, o que é melhor? E aí eu via os executivos com essa dúvida. Então aí a gente atacou numa outra pesquisa essa dúvida e a gente mostrou vários fatores que levam a entender que
Por exemplo, é melhor você usar o nome de uma marca local e conseguir associar esse fator da marca local quando, por exemplo, a economia ela melhora. Agora, quando a economia piora, os consumidores tendem a preferir marcas cujo nome se associe mais a marcas internacionais, talvez para reduzir aquela percepção de risco que ele já está vivendo no mercado local dele. Então, olha que interessante. A partir de uma pesquisa de mestrado, de doutorado, e aí mais de 10 anos trabalhando junto com a prática, com executivos, com professores de grande renome internacional, a gente conseguiu fazer um caminho de publicação científica consistente e também um caminho que não é fácil, é um caminho que exige muito trabalho, muito esforço, muita colaboração e ao mesmo tempo um caminho de publicar livros, de dar palestras, de ensinar os nossos alunos e unir, sobretudo, a teoria à prática.